Oi, seres humanos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem e muito animado com a nova revelação do Maná. É o Maná Cash. Hoje temos o primeiro episódio do nosso podcast. E por favor, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação, porque você não pode perder esse podcast, ó. Tá maravilhoso. Temos também duas novidades, duas pessoas que chegaram no Maná. A Rebeca, que tá do meu lado. Oi, galera. E outra pessoa que você vai ver nos podcasts seguintes. E hoje temos um convidado super especial que a Rebeca vai apresentar. Então, gente, uma estreia especial merece um convidado especial também, não é verdade? Ele que é formado em Direito e Publicidade e atualmente é o diretor de comunicação para Bahia e Sergipe. E também não podemos esquecer que ele é autor da série Até o Último Dia, sensacional, não é verdade? Seja muito bem-vindo, Ângelo Bernardes. E aí, gente? Bom demais estar aqui com vocês. Eu posso chamar Yuri Beca, numa boa. A gente já tem intimidade aqui, já somos amigos. Pra todo mundo que tá em casa aí, muito bom estar com vocês, assistindo a gente aí, participando aqui desse bate-papo que a gente vai ter. E, cara, eu fiquei meio constrangido, porque você cumprimentou os seres humanos, esqueceu as plantas, os cachorros, os extraterrestres. Nenhum desses está assistindo o podcast da gente, não tem nenhum gato olhando o podcast enquanto o dono tá lá junto. Fala uau, fala miau, fala todo mundo. Cara, você falou no meu livro, de acordo com o meu livro, falta 1 ano pro fim do mundo. Então é bom esse podcast render, porque em 2025 o mundo começa a acabar. Então tem que render muito. Tem, mas ó, vamos lembrar que é ficção, porque a gente sabe que o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe, ninguém tá autorizado a marcar, nem eu enquanto autor, né? Sim. No episódio de hoje, a gente vai estudar a lição 5, que tem como título Confissões de um Sábio Insensato, que fala um pouco sobre a decadência na vida de Salomão, quando ele estava já no final do seu reinado e ele começou a tropeçar, vamos dizer assim. Sim, começou a se enrolar um pouco, né? Totalmente. No final da vida dele, ele tava mais enrolado do que carretel. E é até estranho, né? Porque quando a gente pensa em Salomão, pelo menos na minha opinião, assim, a primeira palavra que vem na nossa mente é a sabedoria dele, né? Que é algo que marcou muito a vida dele. Ele escreveu livros que só a gente já lê, a gente já consegue perceber a sabedoria dele. E é algo estranho, porque mesmo uma pessoa tão sábia cometeu os erros que ele cometeu, né? Exatamente, eu acho que esse é um ponto-chave, que em algum momento a gente vai abordar isso bastante, vai falar bastante sobre isso. É que a gente vai aprender que sabedoria sozinha, ela não é suficiente. É preciso um outro componente, que é mais complicado ainda, que Salomão, pelo jeito, não pediu a Deus, que fez com que ele, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, tropeçasse. Mas segura o suspense aí, que daqui pro final do podcast a gente revela o que faltou para Salomão. E tem uma parte da lição, que a lição frisa que ele sofreu a síndrome do algodão doce, que é quando você procura os bens terrenos em vez de procurar os bens do céu. Aqui tá falando que ele queria satisfazer a fome mais insensata do ser humano, que é com o algodão doce. Ou seja, ele queria objetos, inteligência, sexo e assim por diante. Então ele começou a cair na vida quando ele deixa Deus meio em segundo plano e começa a procurar as coisas da terra, assim. Eu acho que ele ficou meio emocionado, né? Sabe quando a gente fica meio emocionado? A gente tem essa coisa, né? De ficar assim meio emocionado. O que aconteceu com ele foi o seguinte. Ele pediu a Deus sabedoria. Deus se agradou do pedido. Porque ele podia ter pedido riquezas, um monte de coisa. Ele pediu sabedoria, que é uma das características mais importantes pra gente fazer a vontade de Deus. Aí Deus deu muita sabedoria. E quando ele começou a carreira dele ali, na juventude dele, ele começou a acertar muito. E a fama dele começou a crescer. E aquilo que era a bênção virou a armadilha. Ele começou a ser vítima da própria sabedoria, porque ele começou a se encantar com as coisas boas que ele estava ganhando. Tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo. E daí, sabe quando você assim, você é uma pessoa muito bonita. Cara, isso é bom, é uma bênção. A beleza é algo divino. Só que aí, quando você é muito bonito, você começa a atrair todo tipo de mulher. E aí, de repente, você para de selecionar aquelas que realmente valem a pena e você começa a se relacionar com todo tipo de gente. Ou seja, a beleza se transforma numa armadilha para você porque você não teve
inteligência pra poder lidar com aquilo, né? Que a história de Salomão é muito importante para nossa vida, os ensinamentos que ela pode nos oferecer, a gente sabe que é muito importante. Mas para o senhor, qual é a importância da história de Salomão para os adolescentes e os jovens que estão assistindo em casa? Olha, de todos os personagens bíblicos que eu me interessei assim a ponto de estudar muito, eu acho que Jó, Salomão e Paulo foram os 3 que eu mais virei fã, dos 3 assim. E desses 3, Salomão ele tem uma preocupação muito grande com a juventude. E o que ele tem a falar para a juventude é muito interessante, porque a gente geralmente escuta as pessoas dizendo assim: não, a juventude é uma época que você não sabe de muita coisa, que você tem a cabeça fora do lugar, e aí você tem que estar o tempo todo com uma supervisão junto de você e obedecendo ordens, porque adolescente faz besteira. Salomão, ele vai pela via contrária. Ele diz assim: olha, a juventude é o melhor momento da tua vida. É o momento que o teu cérebro está funcionando com maior vigor, é o momento que você tem mais força física, é o momento que as tuas vontades, o teu talento, a tua criatividade, tudo tá assim explodindo. Então, é um momento incrível. Ou seja, este é o momento para você viver intensamente a vontade de Deus. E aí vem aquela passagem mega famosa dele, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você não tenha mais gosto em nada. Porque a vida vai passando e você vai adquirindo experiência, e essa experiência que tem um lado super bom também tem um efeito colateral. Ela vai te deixando mais baqueado, ela vai te deixando mais cínico, ela vai te deixando mais, assim, parado na tua. Ou seja, se você tá na juventude, que você tá na idade, que você tem vontade, que você quer fazer acontecer, esse é o momento para você viver a vontade de Deus. Não deixa passar o tempo assim, não, eu vou aproveitar minha juventude para fazer todas as besteiras que eu quiser fazer, eu vou viver intensamente o mundo. Eu escuto demais esse discurso, me dá vontade de dar um tapa. E aí, quando eu tiver velho, aí eu vou me preocupar com Deus. Cara, que tolice. Então, escuta Salomão e deixa eu fazer. Eu sei que o assunto é Salomão, mas eu acho o Paulo tão massa, eu acho que os dois assim se combinam tanto. Se eles vivessem na mesma época, ia dar tão certo. Gente, Paulo, no fim da vida dele, ali ele tá nos últimos momentos, ele tá preso e da prisão ele já vai morrer. E aí ele escreve a última carta dele, é o último registro que a gente tem de Paulo. E Paulo escreve para um adolescente chamado Timóteo. Era um adolescente que era criticado na época porque ele não falava bem em público e era tímido. E Paulo, que era um exímio pregador, ele estava treinando esse indivíduo, Timóteo. Por que ele não foi pegar um adolescente prodígio ou qualquer coisa? E Paulo dizia, eu quero ele. E Paulo dedica-se a escrever os seus as suas últimas palavras para este adolescente. E o que Paulo fala para Timóteo? Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Conquanto você tenha força, seja conveniente ou seja inconveniente, pregue a palavra. Para um adolescente. Então, Salomão e Paulo sabiam o que estavam falando quando eles disseram: a adolescência, a juventude, é o momento para você dar tudo para o Senhor. Verdade. E é algo, assim, muito perceptível também na história de Salomão mesmo. Porque eu acho que ele pedir sabedoria já foi um gesto sábio. Sim. Então, já era algo que ele já tinha recebido e foi dobrado. Então, mas mesmo assim, né, foi algo que talvez tenha faltado, porque a comunhão com Deus, eu acho que é o princípio da sabedoria, né? A Sim. sabedoria vem de Deus. Uhum. E a partir do momento que ele se afasta, aí as coisas começam a dar errado. Uhum. E é algo que tem que ser perceptível, né? Temos que dar uma atenção, porque a comunhão com Deus precisa vir primeiro do que a sabedoria. E talvez ele tenha colocado outras coisas em primeiro lugar. Foi se esquecendo ali, foi fazendo alianças com as nações vizinhas, talvez tenha sido sim. levado ali na onda das esposas dele, que adoravam outros deuses. E eu acho que isso realmente, né, prejudicou a história. E ele se arrependeu disso depois. Isso. Mas foi até um pouco tarde, né? Ele mesmo diz isso. Prejudicou bastante, mas vê só. Eu acho uma coisa incrível. Eu acho que a gente tá num momento,
e isso é uma armadilha grande para vocês, que a gente tá vivendo aquela síndrome do super-herói. É um monte de coach por aí, de influencer por aí na internet, com o discurso do você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. É música. Se você pegar Believer, de Imagine Dragons, que é uma música que pegou toda uma geração aí e influenciou essa galera, entendeu? Então, em todo canto você tá escutando esse discurso. E ninguém mais admite a realidade das nossas fraquezas. Então, Salomão pediu sabedoria porque antes ele precisou admitir que não tinha. Quando Deus perguntou o que você quer, ele disse, eu não sou sábio. E eu tenho um reino para governar. Então eu preciso do dobro da sabedoria do meu pai. Então, você saber quem você é, o que você não tem, e você ir buscar em Deus auxílio para isso, é muito importante. Então, assim, muita gente pergunta quais são as minhas principais qualidades, mas pouca gente pergunta quais são as minhas fraquezas. Até mesmo, cara, a gente não vai perguntar uma coisa tão íntima assim quanto as fraquezas. Se as minhas qualidades não são íntimas, por que as minhas fraquezas deveriam ser? Entendeu? Então, saber quais são as nossas fraquezas para que onde a gente é fraco, Deus possa ser forte por nós, é muito importante. E aí, vocês sabem quais são as fraquezas de vocês? É algo assim de pensar, né? Que às vezes a gente deixa de lado, tenta ir jogando ali debaixo do tapete, algo que a gente não quer ligar tanto, pensar mais, nossa, o que é bom em mim? O que é que eu posso fazer para melhorar as minhas qualidades? Mas às vezes a gente esquece o que é o defeito que a gente deveria melhorar também, né? Não esquecer deles. Isso, exatamente. E já puxando para outra pergunta aqui, sobre o senhor falou de fraquezas, eu queria que o senhor dissesse pra gente, porque todo mundo erra uma vez na vida. Certo. E tem gente que o erro é muito, muito grande, que faz afastar de Deus. Tem gente que o erro é menor, mas é que nem aconteceu com Salomão. E a gente queria te perguntar qual foi o erro que o senhor cometeu da sua juventude que mais te marcou, que ficou assim, até hoje o senhor, sei lá, pensa. Mas eu perguntei primeiro, cara. Eu perguntei qual era a tua fraqueza primeiro. Tá, eu vou responder. Eu queria saber. Não, eu sou o tal do convidado especial. Então eu vou dizer, olha, eu tenho um irmão que é 2 anos e 5 meses mais novo do que eu. E na minha adolescência, eu afastava esse irmão de mim de todas as formas possíveis. Por quê? Porque eu achava ele pirralho e eu não queria ele comigo porque ele ia estragar o meu rolê com os meus amigos. E meu irmão era louco por mim. Ele gostava muito, ele tinha uma admiração muito grande por mim. Ele sofreu muito porque de todas as formas eu afastava meu irmão. E todas as oportunidades que o meu irmão tinha, ele me defendia, ele me ajudava, ele levantava a minha bola. Ele era realmente um parceirão. E eu devolvi isso pra ele com insultos, com desprezo, com coisas que eram muito ruins. E eu vim perceber o mal que eu causei ao meu irmão quando eu já era, assim, quase um adulto. Eu já tinha ali meus 19 anos de idade. E foi a partir daí que eu fui tentar reparar isso, né? E eu pude conhecer o cara incrível que é o meu irmão. E eu fiquei, poxa vida, eu perdi tanto tempo que eu podia estar aproveitando esse cara incrível, preocupado em me separar dele. E esse é um erro do qual eu me arrependo muito. Mas o legal é que o Senhor errou, mas depois o Senhor admitiu que o Senhor errou. É o que acontece na vida de muitas pessoas, o erro. Acontece com todo mundo. Só que o problema é quando você não admite isso. E às vezes isso vira uma bola de neve. Eu errei, mas não tem problema. É tranquilo, todo mundo erra. E aí você erra de novo e vira uma bola de neve. E fica incontrolável às vezes isso. Graças a Deus, na vida de Salomão foi menos mal. Diferente. Ele errou, mas ele admitiu. Ele fez a mesma coisa do pai, que o pai dele fez. Isso, é uma característica muito forte dos dois ali. Tem muita gente que critica Davi pelo erro que ele fez. E com Batseba, o famosão. Isso. Foi um erro, foi uma coisa muito ruim que ele fez. Pra Batseba, pra família dela e pra o marido dela. Ele assassinou uma pessoa. Isso. Mas o importante foi que ele pediu perdão. E é o que mais marca da história de Davi e de Salomão. Sim. O perdão. Ele tem. Você tem perdão. Não importa o erro que você cometeu, não importa o que você fez. Você tem perdão. Basta admitir e pedir o perdão de Deus.
que ele E estiver aí tá tudo tranquilamente. certo. É isso aí, o vai e não peques mais, né? Uhum. E ele também usou esse perdão pro bem, porque ele depois ainda escreve o livro, né, de Sim, sim. Eclesiastes. É muito legal, né? Quando os personagens bíblicos, eles escrevem sobre os seus erros e sobre como Deus os ajudaram a corrigir esses erros. E aí a gente tem, eu acho que é uma das melhores coisas do mundo, assim. A gente, enquanto pecadores, né? A gente olhar e dizer, poxa, eu não estou diante de seres humanos perfeitos e inatingíveis. Eles erraram tanto ou até mais do que eu, ou seja, eu também tenho acesso a esse perdão e a esse Deus que eles tiveram. Terceira pergunta. Certo, bora. Já puxando esse freeze que a gente fez sobre errar. Certo. Quais, no caso, os conselhos que você daria aos jovens e adolescentes de hoje para que eles continuem seguindo o caminho de Deus, mesmo sabendo que eles são pecadores e que eles erram? Qual conselho você dá para eles continuarem nesse caminho? Pode ser 2 Pode. conselhos? Claro. Pode? Então tá. O primeiro é o seguinte: não perca tempo esperando para pedir perdão e para corrigir o erro que você cometeu. A gente perde muito tempo se sentindo culpado e achando que a gente não é digno e a gente já errou tanto. A gente precisa ser cara de pau na fé. De verdade, como filho pródigo, como Pedro, como Salomão, como tantos outros personagens que erravam descaradamente e iam descaradamente aos pés de Cristo para poder pedir perdão. Então, não perca seu tempo escutando que você não é digno, que você tem que esperar, que você tem que se santificar, que você tem que se purificar. A santificação, a purificação, todo o trabalho do Espírito Santo é uma coisa que é feita por Ele em você através do perdão também. Não é você que tem que determinar o tempo, nem como, nem qual é o momento exato que você vai precisar pedir perdão, não. Certo? Então não perde esse tempo, não. E o segundo conselho é: não se ache muito inteligente. Eu acho que a geração de vocês erra muito nessa coisa de não se preocupe não, eu vou flertar com o perigo e eu vou saber a dosagem, eu vou saber a hora de parar. Não se ache tão inteligente. Se afaste do mal, corra o mais rápido que você puder, para mais longe que você puder. Aprendemos bastante hoje sobre um pouco mais do amplo que é a história de Salomão nas nossas vidas. E agora a gente queria fazer a penúltima pergunta, porque ainda temos mais uma. A penúltima Ok. pergunta, que pra mim eu acho que é a mais importante, assim, é a pergunta de finalização dessa história de Salomão. Perfeito. É a pergunta, pra mim, mais importante. Qual é a lição da vida de Salomão inteira que o Senhor acha mais importante? Cara, vamos lá. É uma lição que talvez vocês só consigam enxergar com um pouco mais de tempo. Agora vocês não viveram tempo suficiente para enxergar. Mas pega Eclesiastes ali, que foi, eu acho que é um dos livros mais mal-humorados da Bíblia. Salomão, ele reclama de tudo em Eclesiastes. E ele diz que tudo é vaidade, nada faz sentido, tudo é repetitivo, tudo já aconteceu antes. E a gente olha para essas coisas assim e a gente fica, poxa, que cara chato. O cara tá dizendo que nada faz sentido, que tudo é vaidade, que... Na realidade, eu acho que Salomão estava ali no ponto mais alto da sabedoria e da inteligência dele, né? Foi quando ele olhou para todas as coisas e ele pensou assim: a gente passa tanto tempo se esforçando, correndo atrás dessas coisas, e essas coisas não trazem a matéria-prima básica do qual a vida é feita, que é a felicidade pra gente. Ele tinha dinheiro, ele não foi feliz, ele tinha mulheres, ele não foi feliz, ele tinha posses, ele não foi feliz, ele tinha fama, ele tinha sucesso, ele tinha todas essas coisas e ele não era feliz. Ou seja, no final das contas, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha não foi capaz de tirar dele a tristeza que ele sentia pelo vazio que se tornou a vida dele, por todas essas conquistas que ele tinha feito. E ali ele entendeu o que realmente o faria feliz. E é quando ele volta para esse princípio, que é o temor do Senhor. No final de Eclesiastes ele vai dizer, né, que o princípio da sabedoria, o sentido de todas as coisas, é você temer a Deus e você guardar os mandamentos.
Eu não estou falando de Ângelo Bernardes, eu estou falando de um homem que teve todas as mulheres que quis, todo o dinheiro que quis, todas as posses que quis, toda a fama que quis. Ele teve tudo o que nós valorizamos, tudo. E no final, ele disse que nada disso vale a pena, que o que realmente traz felicidade é temer a Deus e obedecê-lo. Se este homem está dizendo isso, eu acho que a gente precisa ouvir. Eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar em ser bem-sucedido nos seus estudos, que você não precisa ter uma garota legal, ter um cara legal para chamar de namorado, de namorada, de marido, de esposa, nem que você não possa ter um carro bacana ou ter uma casa bonita e confortável. O que eu estou dizendo que Salomão quis dizer é que o seu coração não pode estar nessas coisas. Essas coisas podem servir de periferia para a tua felicidade, de floreio, de ornamento para a tua felicidade. Mas a essência da tua felicidade, ela precisa estar em Deus. Se ela não estiver em Deus, nada disso será capaz de te sustentar feliz. E agora, eu preciso fazer uma pergunta que muita gente quer saber, né? Ok. Salomão também escreveu os livros dele, Sim. São muito famosos, inclusive. Mas pensando no seu livro, assim como Salomão, ele ensinou algumas coisas, né? Deu muitos conselhos. Também teve alguma coisa assim que você pensa que tinha um objetivo de que os adolescentes entendessem alguma coisa através do seu livro? Olha, o último dia, ele começou numa reunião de pequeno grupo. Os meninos que eu cuidava eram 5 meninos. Eles queriam muito saber sobre o Apocalipse, mas para eles era muito difícil entender aquele monte de cabeça, de chifre, de trombeta, de anjo, de tudo assim. E eu comecei a pensar, cara, se eu for fazer um estudo bíblico sistêmico, com gráficos e PowerPoint explicando tudo aqui, vai ficar muito chato. E aí eu tive uma ideia. Eu vou contar uma história que se passa no período das profecias, e à medida que eu vou contando essa história, eu vou então mostrando as profecias e os símbolos se cumprindo ali. E eu fiz isso em 4 capítulos, 4 sextas-feiras. Na primeira sexta-feira eu tinha 5 meninos, na última eu tinha 27 para escutar a história. E quando eu saí dali, eu saí com esse desejo de escrever esse livro. Primeiro porque eu acho o Apocalipse incrível, eu acho que dá uma baita distopia, eu acho que assim supera Jogos Vorazes e Divergente, tantas outras que são famosas aí, de tão interessante que é. E não é uma distopia fictícia, é verdade, ela tem um final feliz, ela tem muito perrengue no meio. E eu tinha vontade de escrever esse livro. E eu escrevi contando essa história porque eu queria que vocês sentissem a emoção que vai ser passar por esses últimos momentos, a emoção que vai ser estar do lado de Deus e ser guiado por Ele nesses últimos momentos. Quando vocês leem o livro e alguém manda para mim como é que se sentiu lendo o livro, eu vibro quando a pessoa sente isso. Cara, eu me imaginei, eu não conseguia parar de ler porque cada hora acontecia alguma coisa. Eu falei, é isso, é uma grande aventura estar do lado de Deus nesses momentos, né? E todos os personagens que estão ali são reais. São pessoas que eu conheci, que fazem parte da minha vida ainda hoje e que de fato existem, né? O Aúlio, o João Vitor, o Juan, todos eles existem. E foi por isso que eu escrevi. Que legal, com certeza os livros são uma bênção assim, para quem leu. E com certeza foi muito bom estar aqui com você mais essa vez, e nesse episódio, no primeiro episódio, né, do Manatim. E agora vamos orar pra gente finalizar. Vamos sim. Quem ora, sou eu ou são vocês? Tanto faz. Se o senhor quiser. Não, eu acho que vocês têm que orar. Eu já falei um bocado, eu falei pelos cotovelos, agora vocês oram. Então tudo bem, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por termos essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais um sábado te adorando, glorificando o seu nome. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou o Ângelo para Amém. nos ensinar lições valiosíssimas, para ensinar todos os adolescentes que estão em casa, para ensinar os jovens. Continua, Senhor, abençoando ele. Continua também abençoando todas as pessoas que estão em casa. Perdoa, Senhor, todos os pecados deles. Se eles têm algum arrependimento, tira esse arrependimento do coração deles. Por Amém. favor, dá-nos uma noite em paz, na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Gente, não esqueçam também de seguir o Ângelo no Instagram e o @ulbteam para vocês continuarem acompanhando os próximos episódios e ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Leiam o último dia. Tchau, galera. Tchau, galera.